Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje, nessa série de Teologia Sistemática, vamos analisar a demonologia, a doutrina dos demônios, né? No vídeo passado eu gravei sobre satanologia, a doutrina de Satanás, né? Sua origem, queda, julgamento final. Hoje vamos falar sobre a doutrina dos demônios, né? Nesses vídeos gravados sobre teologia sistemática. A origem dos demônios, né? A alma dos homens maus já mortos, um ponto de vista pagão grego, né? Então isso não é bíblico, ok? Espírito desencarnado de uma raça pré-adâmica. A Bíblia nunca menciona a existência de tal raça. A descendência de anjos e mulheres antediluviana. Capítulo 6, 6 e 4. Isso nós temos que analisar aquele livro de Enoque, ao qual ressaltei que os anjos possuíam as mulheres, etc. E teve gigantes, violência, lá no capítulo 3, que terminou no juízo de Deus, que foi o dilúvio. Eu falo sobre isso, essa questão que é mais não anjo, mas a descendência piedosa de Sete com a descendência iníqua de Caim, que se misturaram, tiveram casamentos místicos, entendeu? E tiveram raça de homens violentos na época que veio o juízo de Deus sobre o dilúvio. Outra questão também para analisar também sobre essa questão, né? Está anjos caídos. Satanás é um anjo, né? Anjos caídos, Satanás é um anjo. E é chamado príncipe dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24. Indicando que os demônios são anjos e não uma raça pré-adâmica. Além disso, Satanás tem uma hierarquia bem organizada de anjos. Isso você pode estar analisando em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. E é razoável supor que esses sejam demônios. Alguns demônios já estão presos, né? Segundas Pedro 2 e 4, Judas 6. E alguns estão à solta, cumprindo as ordens de Satanás. Alguns pensam que a razão para tal aprisionamento é a participação daqueles demônios lá no pecado, lá do capítulo 6, que não tem nada a ver, né? Então tem uma classe de anjos que estão presos e hoje a classe de anjos que estão soltos, conforme segundas Pedro 2 e 4. Característica dos demônios, sua natureza, são seres espirituais. Observa que o demônio em Mateus 17 e 18 é chamado de espírito imundo, no relato paralelo de Marcos 9, 25 e Efésios 6 e 12. Seu intelecto, ele conhece Jesus, né? Marcos 1 e 24. Seu próprio destino final, Mateus 8 e 29. Ele conhece o plano da salvação, Tiago 2, 19. Tem seu próprio sistema doutrinário bem desenvolvido, 1 Timóteo 4, 1 a 3. Né? Sua moralidade, são chamados de espíritos imundos. Sua doutrina leva uma conduta imoral. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Atividade de demônios, né, em geral. Os demônios tentam subverter o propósito de Deus. Daniel 10 e 10, Apocalipse 16 e 13. Os demônios tentam estender a autoridade de Satanás cumprindo a sua vontade. Né? Efésios capítulo 6 e 11. Os demônios podem ser usados por Deus na realização de seus propósitos. 1 Samuel 16, 14, né? A gente sabe disso, que sim, Deus é o Criador, é o soberano, ele faz o que ele quiser. Em particular, demônios podem causar doenças? Sim, Mateus 9, 33, Lucas 13, 11. Demônios podem possuir homens? Sim, Mateus 4 e 24. Demônios podem possuir animais? Sim, Marcos 5 e 13. Os demônios se opõem ao crescimento dos filhos de Deus? Sim, Efésios capítulo 6 e 12. Demônios dissemina doutrinas falsas? Sim, 1 Timóteo 4 e 1. A possessão demoníaca. Qual a diferença entre opressão e possessão demoníaca? Vamos analisar. A possessão de demônio significa a introdução de uma nova personalidade no ser da vítima, né? Tomando, em certo sentido, uma nova criatura. Note que o gadareno endemoniado, que está registrado em Mateus 8 e 29, falava e se portava como que controlado por uma personalidade. Aquele que é controlado por Deus tem uma personalidade divina habitando nele. João 14 e 23. A diferença. Agora, o crente pode ficar endemoniado de maneira nenhuma, né? Então, o mesmo lugar físico não pode ocupar dois corpos, né? Ou é Deus ou é o diabo. Né? Na opressão, né? Na opressão, a possessão é quando um ser como o demônio ocupa nessa parte do corpo, né? Essa manifestação mudando voz, ou a questão de Judas que não mudou voz nem babou, mas o diabo entrava nele e saía. Né? Na opressão, a opressão, vamos colocar também, a possessão ela é interior, né? Acontece que ele pega a pessoa. Na opressão, a pessoa é apenas oprimida e não consegue ter paz, vive angustiada, sente-se perseguida, tem insônia, acorda assustada, sente arrepio, e depressão e outras doenças, né, patológicas, espirituais. Vê vultos. Na opressão, o maligno fica na periferia.
Na opressão é o sentido externo, ele não entra, mas está ali ao derredor. Na possessão é interna. As elocuções inspiradas pelo demônio são imitações satânicas daqueles inspirados pelo Espírito Santo. Já observamos casos que as pessoas que se rendem conscientemente ao poder do diabo muitas vezes recebem um dom estranho, de forma que pode ler a sorte, ser um médium, né? Então, nesse estado, o endemoniado desenvolve certas habilidades psíquicas, né, e se dispõe a ser usado. Ele é um escravo voluntário, treinado e acostumado com um demônio. É uma imitação satânica dos dons do Espírito Santo. Frequentemente, os endemoniados manifestam uma força extraordinária e sobre-humana, uma imitação satânica do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o povo do poder dos espíritos maus e pô-lo sob o controle do Espírito Santo. Vamos analisar, para fecharmos essa questão dessa disciplina, dessa doutrina, né, que faz parte da teologia sistemática, o destino dos demônios, o destino temporário. Alguns que estavam livres foram lançados ao lago, o abismo, né? Lucas 8:31, Apocalipse 9:1. Alguns que estão presos serão soltos na grande tribulação. Apocalipse 9:11, de 1 a 11. Apocalipse 16:13 e 14. Destino definitivo. Finalmente, todos os demônios serão lançados juntamente com Satanás para dentro do lago de fogo. Mateus capítulo 25, versículo 41, no Guiena 25 e 41. Termina aqui essa disciplina, vamos estudar a próxima aqui. A outra disciplina, a outra modalidade, a outra doutrina cardeal, outra doutrina fundamental da fé cristã, a antropologia, a doutrina do homem. Shalom, até a próxima.